Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sonhei com a grande tribulação. Foi muito tenso, muito. Se você tá se perguntando, o que é, como assim grande tribulação, o que é isso? Porque tem gente que já sabe, né, principalmente os cristãos, já sabem o que significa. A grande tribulação será um momento em que o Espírito Santo será retirado da terra, pois haverá muitas mortes. O diabo ele terá total poder sobre a terra, né? Vai haver tudo, de tudo que você imaginar de ruim, vai haver aqui na terra. Já acontece muito, a gente já sabe, mas ainda há pessoas cheias do Espírito Santo, ainda há pessoas com o Espírito Santo ainda está aqui. Então, de certa forma, ainda não está acontecendo a grande tribulação, e será muito pior, gente. Aí você pode se perguntar, mas como é que, mesmo com o Espírito Santo na Terra, acontece tantas guerras, tantas coisas ruins? Gente, isso não depende só do Espírito Santo. Isso depende das pessoas, das atitudes das pessoas. Sabe? O que a gente planta, a gente colhe, não é só um ditado popular. É uma regra que ocorre no mundo espiritual. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Não somos marionete. Deus, ele não nos usa sem que a gente permita ser usado. Entendeu? Ele pode usar você, claro, sem nem você perceber. Mas assim, pelo seu caráter. Né? Pelo seu caráter, você é uma boa pessoa, tem um bom caráter. Deus, ele pode lhe usar com isso. E uma coisa eu sei, se você é uma pessoa que comete maldade, né, uma pessoa que ele nunca vai te usar para o mal, digamos assim. Ele pode usar uma pessoa para fazer algo... ele pode usar uma pessoa que é satanista? Pode usar um satanista. Mas ele não vai usar para fazer mal. E outra coisa, ele vai preferir usar os seus servos. Ele vai preferir usar aqueles que dão liberdade para usar. Sabe, gente? E não é uma possessão. Não é algo ruim, que você perde o controle de si mesmo. É algo espontâneo. Sabe? E ele fala com os seus servos para fazer determinadas coisas, principalmente com os seus profetas. Mas onde eu quero chegar nisso tudo? Que tantas guerras, tantas coisas que estão acontecendo no mundo, inclusive pessoas inocentes sendo vítimas, é por causa do pecado de outras pessoas, é por causa do mal praticado por outras pessoas. Mas uma coisa eu digo, o mal que essas outras pessoas praticam, um dia vai voltar para elas, porque o que a gente planta, a gente colhe. Isso é lei. Então, no Brasil, digamos assim, o Brasil não está em guerra como outros países que estão em guerra por aí, porque ainda existe, o que eu creio, tá, gente? Porque ainda existe muito cristão aqui, muita gente que é cheia do Espírito Santo, que ora pelo Brasil, que o Espírito Santo, ele habita e está usando aqui na Terra. Entende? E no momento em que o Espírito Santo sair, aqui no Brasil, que eu me refiro, e no momento que o Espírito Santo sair, for embora, pra que eles vão proteger? Né? Então, quando o Espírito Santo sair, não vai ter nada de Deus aqui na Terra. Então, não vai ter proteção, não vai ter livramento. Você sabe quantos livramentos Deus te deu? Você sabe quantas vezes alguém olhou pra você e quis fazer mal e Deus te livrou de alguma forma? Que às vezes Deus se revela. Deus revela e a gente fica sabendo, mas às vezes não revela não. Às vezes ele livra e fica por isso mesmo. A gente nem fica sabendo que Deus livrou. Você sabe quantas vezes Deus te livrou de um acidente? Quantas vezes você não foi vítima de um acidente de trânsito? Você não foi vítima de um envenenamento? Você não foi vítima de um câncer, de uma doença? Você sabe quantas vezes? Imagina, Deus não livrar a gente dessas coisas. Imagina, na primeira oportunidade que você tiver de ter um acidente, você ter. Deus me livre, mas assim, a grande tribulação vai ser exatamente isso, gente. A grande tribulação aí vai ser a ausência total de Deus, vai ser o inferno na Terra. Né? Tem muita gente que fica falando muito essa palavra, né? Quando tá presenciando um momento ruim, aí a pessoa fala, ai, que inferno. Não, minha gente. Isso não é inferno, não. Inferno é você ficar sem a presença de Deus aqui na Terra. Inferno é você ter uma vida longe dele. Inferno é você não ter o livramento de Deus. É você não ter a proteção de Deus. Isso que é o inferno. Entendeu? Então é exatamente assim
que foi a grande tribulação no meu sonho. Eu não vou contar detalhes aqui porque vai se estender muito. Mas a minha única preocupação no meu sonho era salvar a minha vida. E teve um momento que eu pensei, não tem como mais salvar a minha vida. Então a única coisa que eu vou fazer agora é pedir perdão, porque eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que eu ia morrer. Porque eu não tava ali com a proteção de Deus mais. Ninguém tava mais com a proteção de Deus. Deus não existia mais ali. Entendeu? Então, assim, por que eu tava na grande tribulação? Gente, eu tava ali porque eu não fui arrebatada. E o arrebatamento ele vai ocorrer antes da grande tribulação. Tem gente que não acredita nisso. Mas segundo o estudo né, que eu tenho das escrituras, né, eu só não decoro os versículos e o local que está escrito cada versículo, mas eu cheguei nessa compreensão de que vai ocorrer antes da tribulação o arrebatamento. Ele pode acontecer agora? Pode. Mas ele vai ocorrer, de certeza, até antes da grande tribulação. Porque não, a gente vai ser fiel a Deus por todo esse tempo. E chegar na grande tribulação, a gente fica longe dele, porque ele foi embora, né? O Espírito Santo vai sair de mim, mesmo eu buscando, mesmo eu estando na presença dele. O Espírito Santo vai sair de mim até o Pai e não vai me levar. Então não faz sentido, gente. Agora, se você não está cheio dele, se você não está cheio do Espírito Santo, aí sim vai ficar na grande tribulação, como eu fiquei no meu sonho. Porque foi um alerta pra mim, porque eu preciso buscar mais. E eu estou gravando esse vídeo para que as pessoas se alertem e busquem mais. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Deus existe. O diabo existe, ele quer fazer inferno aqui na Terra. Aí você pode perguntar, mas por que Deus vai fazer tudo isso? Por que Deus vai permitir tudo isso? Faz parte. Faz parte, porque ele sabe como o ser humano é. Ele sabe até que ponto o ser humano pode chegar na sua maldade e que eles vão pagar pela sua maldade. Entendeu? Como eu falei, o que a gente planta, a gente colhe. E eu não canso de falar sobre isso. Então, infelizmente, pessoas inocentes vão sofrer. Pessoas inocentes não. Perdão. Inclusive, quando ocorreu o grande arrebatamento, vai levar criança também, vai levar as pessoas inocentes. Até crianças também, porque a maioria das crianças, né, ainda tem a pureza. E até isso, o diabo, ele quer tirar das crianças. Ele tirou a minha pureza muito cedo. Antes de terminar minha infância, o diabo tirou minha pureza. Sabe, gente? E eu não tô falando de pureza, assim, de relação sexual, eu tive relação sexual, não. A minha inocência foi retirada de mim muito cedo. E isso tá acontecendo com as crianças de hoje em dia. A internet, o celular. O diabo tá levando muitas informações através do celular. E os pais não se atentam sobre isso. Crianças não podem ver tudo que passa na internet. E muitas vezes os pais entregam o celular para a criança. Isso é um grande perigo. Um grande perigo. Porque a criança ela pode perder a sua inocência. Eu perdi a minha inocência através da internet. Aí você diz assim, mas uma hora você ia perder. Sim, mas não precisava ser tão cedo. Não precisava ser tão cedo. Entendeu? Eu não culpo os meus pais. Não. Sério mesmo. Eu não culpo meus pais porque eles tinham total supervisão sobre mim. Eles me supervisionavam. Eu fazia no escondido, a culpa foi minha. Mas assim, é isso que eu tô dizendo. Hoje em dia, com a internet, com o celular, tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil. E assim, com supervisão ainda pode acontecer, imagina sem. Imagina sem, minha gente. Então, eu oro. Toda vez que eu oro pelas crianças, eu oro para que Deus preserve a inocência. Porque criança precisa ser inocente. Criança precisa ser pura, gente. Até que ponto a gente vai chegar? Que mundo a gente tá em que as crianças não são puras mais? Porque assim, toda vez que eu falo, as crianças são inocentes, as crianças são puras, eu fico pensando, será mesmo? Será mesmo? Aí eu falo algumas, né? Eu não generalizo tudo. Falo algumas crianças. Então, as crianças inocentes e puras, elas serão arrebatadas também. Serão. E é lindo quando a gente vê uma criança inocente. É lindo. Eu sei que quando a gente tá adulto, a gente não precisa ser inocente mais, porque a gente precisa ter conhecimento sobre tudo, né? Mas uma criança que não sabe o que é certo e errado, uma criança pura, sabe, gente? Uma criança que tem a pureza, que você olha pra ela e vê Jesus ali, e vê o Espírito Santo ali. Uma criança bem educada pelos pais. É muito lindo de ver. É muito lindo.
Porque Jesus falou que as crianças pertencem ao reino de Deus. Então, se o reino de Deus pertence às crianças, elas têm que representar a Deus aqui na Terra. Então, quando eu vejo uma criança que não é pura, uma criança que fala palavrão, uma criança que fala coisas obscenas, uma criança que fica dançando essas músicas obscenas, uma criança que fica escutando essas músicas, uma criança que briga, que grita com os pais, que é agressiva. Eu não vejo Deus. E eu digo, Deus, foram para essas crianças que o Senhor reservou o teu reino? Não parece. Entendeu? Porque essas crianças estão igual a mim. Não julgando, né? Mas essas crianças estão igual a mim e precisam de salvação. Precisa que o evangelho seja pregado também para que haja salvação ali também. Porque se ocorrer o arrebatamento, não vai ter. Para elas. Então, é triste. É triste. Então, gente, vamos acordar para o mundo espiritual. Vamos dizer, Deus, me perdoa. Eu confesso que eu fiz isso, e tudo isso que eu fiz, eu fiz porque eu sou pecador, né? E eu sei que te desagradou, e que realmente eu pisei na bola, eu errei. Vai, fala que tu errou. Seja humilde. Se humilha diante de Deus, porque Ele merece, porque Ele nos perdoa. É Ele que nos perdoa e que nos salva. Então, por favor, minha gente, por favor, se arrependa dos seus pecados e busque a presença de Deus, porque sem ela a gente não consegue vencer, a gente não consegue ser liberto, né? Porque tem pecados que a gente comete uma vez e quer cometer de novo e não consegue e comete, mesmo sabendo que é errado. Aí você diz, nossa, isso aí é muito sofrimento. Então eu prefiro sofrer com a presença de Deus, porque eu sei que a colheita vai ser a minha vida eterna, sabe? Do que me entregar a prazeres superficiais. Porque assim, se eu tô vivendo num prazer muito bom, de algo muito bom assim, muito agradável, tô fazendo algo que é agradável pra mim, né, que tá me beneficiando, e daqui a pouco acaba, daqui a pouco a alegria acaba e volta, e a tristeza vem, e aí? Como é que fica? É claro que a gente precisa se divertir, é claro que a gente é ser humano, precisa se divertir, né? Mas que essa diversão, ela não venha colocar a nossa alma no abismo. Que diversão é essa que coloca a tua alma no abismo? Que diversão é essa que mata a tua alma? Que te deixa morto espiritualmente? Que apaga o brilho do Espírito Santo? Que tira a tua vida eterna, o direito de tu ter a vida eterna? Que te coloca numa prisão espiritual? Né? Porque muitas vezes a gente não entende porque vive na carne, a gente não presta atenção pro nosso espírito. Mas quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Isso significa que prazeres desse mundo não se compara com a presença do Senhor. Se você nunca sentiu a presença do Senhor, com certeza você acha que é muito melhor viver da vida que você tá. Mas se eu te convidar a dar uma chance para o Espírito Santo, a pisar no Santo dos Santos, você vai dizer, cara, porque eu não estive aqui antes. E você vai se arrepender amargamente de tudo que você fez. E vai dizer, meu Deus, porque eu não estive aqui antes? Onde é que eu tava esse tempo todo? Entendeu? Eu tava perdendo meu tempo. A minha alma tava no abismo. Deus abre os teus olhos espirituais. E eu oro para que Deus abra nossos olhos espirituais. Para que Deus nos dê discernimento. E a gente contemple as suas maravilhas, porque o que há nesse mundo não se compara com as maravilhas que Deus tem para nós. É claro que eu quero conquistar muita coisa nesse mundo, é claro que eu quero ser feliz conquistando coisas nesse mundo e tendo títulos nesse mundo. É claro que eu quero tudo isso. Muito. Mas não quero mais do que viver a minha vida com Deus e ser salvo. Eu não quero mais que isso, porque a gente não é nada, a gente é pobre, então a nossa vida vai embora. A gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem para buscar a Deus. A palavra de Deus diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque a gente tá vivo, a gente pode achar Ele ainda. E porque o arrebatamento ainda não ocorreu e a gente pode achar Ele ainda. Então, que a gente tome cuidado, sabe? Que a gente saiba, assim, buscar as coisas desse mundo
Mas que essas coisas não tirem a nossa adoração principal ao nosso Deus, que é o único que pode nos livrar da morte, que é o único que pode, sabe, no momento que a gente partir desse mundo, a gente tá com Ele. Porque se a gente não tiver com Ele, a gente vai sim vivenciar o inferno. E a gente não quer saber como é esse inferno. Vocês não querem saber, minha gente. É horrível. Eu não consigo ter palavras para descrever, mas eu garanto que é muito pior do que viver num lugar cheio de guerra. É você querer uma paz, um minuto de paz, um segundo de paz e não ter. É você ser atormentado. Porque você não terá o Espírito Santo. Você não terá o Espírito de Deus ali para te livrar, para ter misericórdia de você. Então, a pior coisa que eu não quero que aconteça comigo, né, o que eu mais tenho medo nesse mundo, eu tenho medo de verdade, de eu chegar diante de Deus e Ele dizer: sai daqui que eu não te conheço. Aí você diz: Deus vai falar isso? Vai. Ah, gente, eu falo que Deus nos ama sim, mas eu preciso falar o que Ele disse que vai fazer também. Deus nos ama sim, Ele nos ama. Mas Ele se ama também, Ele tem amor próprio. E vai chegar um momento em que Ele vai olhar para as pessoas que Ele procurou, mas que rejeitaram Ele. Tipo, lembra daquele dia que eu te procurei? Lembra daquele dia que você ouviu a palavra e disse: não, não quero. Que eu disse: filho, deixa eu entrar dentro do seu coração, e você disse: eu não quero. Naquele dia que você teve a oportunidade de se abrir, de me aceitar. E de viver coisas lindas e grandiosas, e você disse: eu não quero. Naquele dia que foi te oferecida a salvação e você disse: eu não quero. Então você vai plantar o que você vai colher. Porque você disse que não queria. Alguém disse: você aceita Jesus? Você se converte, você se arrepende dos seus pecados, e você disse não. Então, se você disse não, eu também vou dizer não a você. Porque Deus não vai colocar no céu pessoas que não gostam dele. Para você ir pro céu, pelo menos você tem que gostar do dono do céu. Não faz sentido você ir pro céu sem ao menos falar com o dono do céu, se arrepender ou fazer, seguir o que o dono do céu pede para fazer. Não tem sentido. Porque assim, não duvide do amor de Deus, tá, gente? Deus, ele nos ama muito e por isso que a gente tá vivo ainda. Então, assim, se você for tomar uma escolha hoje, que a sua escolha seja se arrepender. Enquanto é tempo. Enquanto Deus tá aqui ainda, enquanto se pode achar. Amém?